ano passado eu prometi pra mim mesma que este ano de 2024 eu não ia aceitar nada que eu não quisesse verdadeiramente. O que eu quero dizer com isso é que eu ia tentar, né? O nada ele é muito amplo. Eu ia tentar evitar aceitar coisas só porque eu sei lá, porque a gente tem uma cobrança interna de que a gente precisa fazer tudo. Quer dizer, eu tenho essa cobrança interna de que eu preciso fazer tudo e que se eu não fizer, nunca mais vou me chamar pra nada, eu vou perder a minha capacidade de leitura, eu vou perder oportunidades e que eu tenho que dizer sim pra tudo. Diferente da Shonda Rhimes, que é a roteirista, a diretora do Grey's Anatomy, do How to Get Away, que mais? Scandal, do Station 19, Private Practical, enfim, todas as séries da Shonda eu assisti, eu amo todas as séries da Shonda, por mais intensas que elas possam ser. E aí ela tem esse livro que chama O Ano que eu Disse Sim, né? Alguma coisa assim, que o ano em que disse sim, isso mesmo, exatamente. Onde ela fala que ela se deu conta de que ela negava muitas coisas por conta de questões internas e que ela percebeu isso também na educação das filhas e etc. E que ela começa então a meio que se preparar para dizer sim para as coisas, para estar mais aberta para as coisas e oportunidades. Eu era exatamente o oposto. Sou exatamente o oposto. Eu costumo dizer sim imediatamente. Então, às vezes chega alguém e fala: e se você, poxa, eu tô precisando de não sei o que, e se você pulasse da ponte agora comigo pra você me ajudar não sei o que? Sim, bora. Eu dou um jeito disso acontecer. E aí no ano passado, que teve a Festa Literária de Paraty, a homenageada foi a Pagu, que é justamente a minha especialidade. E o que acontece? Eu não só disse sim pra tudo, eu já tenho o costume de dizer sim. E aí no ano passado, com a festa, com a Flip, eu disse muitos sims, né? Porque eu queria efetivamente todas aquelas coisas. E eu fiquei tão cansada, mas tão cansada, que eu tô até agora sofrendo as consequências desse cansaço. Eu tô até agora tentando me recuperar do cansaço de novembro do ano passado, que na verdade já era um cansaço que tava vindo junto. E que me deixa mais culpada porque é um cansaço de coisas que eu queria muito fazer efetivamente, coisas que eu gostei de fazer efetivamente, porém eu tô tão cansada que eu não consigo ver tanto o lado bom dessas histórias todas, né? Muita coisa eu passei, nem percebi que passei, porque eu só tava entregando coisas, cumprindo metas, prazos, às vezes metas inclusive que eu estabeleci pra mim mesma. E uma dessas coisas que também me ajudou a ficar muito cansada foi, a quantidade de livros de leituras feitas, porque uma vez que eu trabalho com livros, eu preciso ler muito, né? E eu tenho uma mania, isso desde que eu sou criança, que mesmo não gostando de um livro, eu leio até o final. E isso também deixa a gente cansado, porque você fica se forçando aquilo. E eu leio até o final porque eu quero produzir conteúdo daquilo, e vocês... Quem tá aqui pela primeira vez vai entender agora, mas quem já tá aqui há um tempo sabe que eu tenho esse quadro aqui, que são as brisas literárias, que eu pego notícias, coisas da realidade, né, e aplico nas minhas leituras, aplico no que eu li. Então eu não necessariamente tenho que ter gostado do livro pra fazer um vídeo a respeito dele. É claro que eu vou falar se eu não gostei tanto assim, porém, eu fico tirando leite de pedra, né, eu leio aquilo e fico tirando assuntos. Mas eu vou até a última página, haja o que houver. Então, né, nessa virada de ano eu fiz essa promessa e eu tava pensando, tava lendo um dos meus livros esse ano, né, um dos livros que eu queria ler, e aí eu não tava gostando e tava me forçando assim loucamente, e eu pensei, cara, não faz absolutamente nenhum sentido. Se eu prometi pra mim mesma que eu ia falar mais não, por que eu estou me forçando a fazer algo que eu não gosto até o final, né, que eu não estou gostando até o final,
só por qualquer que seja o motivo. Não é exatamente isso, não foi exatamente essa a base da promessa? E bom, estamos pós-carnaval, né? Ou seja, para algumas pessoas o ano começou efetivamente. Então eu achei que seria de bom tom eu vim aqui falar alguns livros, algumas leituras que eu desisti e porque não foram pra mim. Não quer dizer que sejam livros ruins, só são livros que eu não deu muito match comigo, e a maioria eu forcei até mais do que eu conseguia, do que eu deveria, efetivamente, mas de fato tem alguns que eu tô no final, assim, mas eu falei, não, vou colocar essa coisa, porque eu tava até escutando o podcast da Lela Brandão, né, do Gostosas Também Choram, que ela fala que ela tinha se colocado como meta de que ela ia responder menos, que estava cansada, né, porque toda vez, todo final de ano, todo meio do ano, alguém chegava nela e falava, e aí, como você tá? No final, assim, a conversa sempre ia pro lugar de estou cansada, e que ela tava cansada de falar que estava cansada. Então, é meio que isso, assim, eu tô um pouco também cansada de... A gente tá em fevereiro, né, e eu já estou cansada. Na verdade, eu ainda estou cansada do ano passado. Então, eu fiz um negócio que a começar, o primeiro livro que eu desisti de ler foi justamente o livro da Shonda, que é O Ano que Disse Sim, né? Eu tava escutando o audiobook na velocidade 2 e eu tava assim, mas por que eu tô lendo esse livro? O que está acontecendo pra eu estar lendo esse livro? E eu tenho lido muito audiobook, né? Por quê? Porque uma vez por mês eu vou pra Bauru, porque eu moro em São Paulo, né? Uma vez por mês eu vou pra Bauru, que eu tenho um clube de leitura lá, que é a Loucura na Literatura. E de São Paulo pra Bauru são 3 horas e meia. E se não tiver trânsito, então tem facilitado o audiobook, porque, né, eu tenho pegado carona, então eu só boto ali o negócio e vou na paz, né? E aí esse livro da Shonda, eu escutei quase até o final, esse é um dos que eu escutei até quase o final, justamente porque é a Shonda, primeiro, e segundo que eu tava no meio de uma viagem, eu falei, não, vou escutar até o final, e vou falar, vou colocar lá na minha lista, finalizado, li o livro da Shonda, que mudou a vida de tanta gente. Achei chatíssimo, achei absolutamente aleatório, e olha que eu amo as séries dela, né? Todo mundo acha chato, acha que vai... E eu vou explicar um pouquinho também porque eu achei chato. Eu acho que essa coisa em primeira pessoa, narrando a própria vida, e nessa coisa de... eu trabalhava demais, eu percebia que eu não estava dando atenção para as coisas que verdadeiramente importavam. Não sei, eu achei uma via muito particular, e que a gente tá falando de uma roteirista famosíssima em Hollywood, que ganhou muito dinheiro, tem ganho muito dinheiro, e é claro que existem várias outras questões ali dentro, né, a perspectiva de raça, que é importantíssima pra Shonda, lindo, maravilhoso, é até interessante você entrar na cabeça de alguém que escreve tanta coisa de sucesso e discursos tão bonitos, né, e assuntos tão complexos, e coloca numa narrativa ao mesmo tempo tão leve, né? Nunca vou esquecer, pra quem assiste Grey's Anatomy vai lembrar de quando a Miranda Bailey e o marido dela, que inclusive tá no Station 90, né? Tem uma série que é meio que só dele, que ele vira bombeiro, né? Ele era anestesista antes. Eles vão explicar pro filho da Miranda, que é um menino negro, porque... como que ele deve reagir quando a polícia pará-lo, né? Então, assim, é muito triste essa cena, mas é de uma consciência racial bizarra. Eu, enquanto uma mulher branca, chorava de soluçar vendo aquilo, e é uma cena muito comum para as famílias negras, né? Outro livro que eu parei de ler, eu tô fazendo um desafio do Jazz, né, Jazz Mariano, do Gilmore Girls, tô lendo, fiz uma lista com 5 livros que ele lê no decorrer da série, e um dos primeiros livros que ele lê é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Todo mundo que eu conheço ama o Kurt Vonnegut. Eu tenho um outro livro físico dele aqui, um livro muito bonito, inclusive de capa dura, da Intrínseca. Esse daqui tá esgotado, é um livro sobre a guerra, é um livro muito engraçado, ele tem uma narrativa interessante, e é um livro sobre a guerra que é engraçado. Eu acho que esse é o grande lance desse livro,
E de fato, o narrador, ele abusa dessa graça justamente para ser esse livro leve, mas chegou no meio do livro, eu já tava absolutamente perdida. Eu não sei se eu acho que é também porque eu não sou muito fã de narrativas de guerra, de livros sobre guerra, e aí eu acho que eu comecei a me perder naquela história. Por mais que eu desse algumas risadinhas de vez em quando, a narrativa não me pegava, assim, né? E é também uma narrativa muito masculina, eu achei, sabe? Não me senti conectada. Eu acho que é mais isso, assim, não tem exatamente um motivo, né? Eu não li muito dele, eu tô em 33% do livro, mas eu também não vou terminá-lo. Aliás, vou tentar não terminá-lo. Por mais que eu esteja curiosa, não me pegou e eu tenho tantos livros que eu quero ler, por que que eu tô perdendo meu tempo lendo um livro que eu não quero ler, né? Um livro que não me pegou de primeira e que não me pegou nem de segunda, nem de terceira, se a gente for considerar que tô em 33%, né? 3 de 10, né? Então, mas é isso, assim, unicamente. E não vai me impedir de tentar ler outros livros do Kurtz, né? Porque todo mundo fala que são ótimos. E esse livro tá esgotado por algum motivo, né? E dizem que é um dos melhores livros dele. Mas vamos ver. Outro livro que eu não terminei foi Dona Mara Odisseia, do Itamar Vieira Júnior. Eu sou absolutamente fãzaça do Torturado. Fiz o vídeo, né, fiz a resenha desse livro. O livro tinha acabado de ser lançado, assim, antes da galera falar sobre Torturado, eu já tinha me apaixonado por Torturado. Depois eu li o segundo livro, que inclusive tem vídeo aqui também no canal, que fala sobre crítica literária. Eu falo sobre crítica literária nesse vídeo, que é meio que uma continuação, né? Mas eu não tinha ainda lido Dona Mara e Odisseia, que foi esse livro que já existia do Itamar, mas que foi lançado pela Todavia no meio, né? Entre o Torturado e entre o novo do Itamar. Mas eu não sei também, não gostei. As histórias... falta só 1 hora pra eu terminar, né? É um livro de 3 horas e 23. As histórias são boas, só que, como é um livro de contos, quando eu tava começando a me apegar à narrativa e eu entendia de fato o que estava acontecendo ali, a história acabava. Então eu senti que não consegui também terminar e vou fazer o máximo possível para não voltar a ele, pelo menos não agora, assim, né? A não ser que, sei lá, que eu queira ler por alguma outra coisa. Então, Dona Mara Odisseia, do Itamar Vieira Júnior, O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes, o livro do Kurtz, que é Matadouro 5. E tudo isso, né, foi engraçado, porque tudo isso começou porque eu estava terminando de ler A Parte da Segunda GH, que eu fiz um vídeo aqui quando eu tava começando a ler, eu tava amando, só que aí é um livro que eu sinceramente acho que, eu enquanto leitora estou dizendo isso, né, não é enquanto crítica nem nada parecido, é enquanto leitora mesmo. Eu acho que é um livro muito comprido, ele poderia ter acabado antes, né, é um livro bom, é um livro que tem muito fluxo de consciência, e eu tinha que terminar de ler por conta do nosso clube do livro, e para explicar sobre a epifania. Foi muito legal, porque eu acabei estudando questões de filosofia que eu não tinha me atentado anteriormente, né, que eu não conhecia anteriormente. Vai ter um vídeo a respeito aqui sobre o papel da literatura quando a gente fala de loucura, né? Porque se a gente for pegar a loucura na Idade Média e antes da Idade Clássica, a loucura, na verdade, era só quando alguém tinha ideias mirabolantes, ideias que contradiziam o comum, o que todo mundo estava indo até então. Então, se você pega, até por exemplo, na Bíblia, né, Jesus Cristo é chamado de louco no Antigo Testamento, porque ele tem ideias que fugiam do que a galera estava implementando na época e acreditava como real na época. A partir da Idade Clássica, a gente começa a ter alguns tratamentos e alguns hospitais voltados para as pessoas que enlouquecem efetivamente ou que têm qualquer tipo de vício, e aí a gente começa a entender a loucura como uma questão de saúde mental, né? Então, a nossa compreensão também sobre a vida muda a partir daí,
né? Então, alguém é chamado de louco por outros motivos. Na Paixão Segundo GH, né, a GH é uma mulher que ela tem uma vida, ela é uma mulher de classe média alta, ceramista, que tem um apartamento com vista pro mar, e ela, a empregada pede demissão, ela acabou de perder o amante dela também, né, o amante a largou, e ela resolve que vai pro quartinho que a empregada mora pra limpar esse quartinho. Ela chega no quartinho, o quartinho não só está limpo, como tem um desenho em carvão que ela se reconhece, e quando ela abre o armário, ela encontra uma barata. Então o livro todo é ela olhando pra essa barata e sentindo um descompensamento, uma epifania com aquela barata. Ela vai fazer coisas terríveis com aquela barata, não vou contar pra vocês lerem aí quando tiverem oportunidade, mas chegou uma hora que eu tava desesperada, eu não aguentava mais ler aquele livro, justamente também porque fluxo de consciência não é uma coisa fácil de se ler, e é uma brisa, né, é absolutamente uma brisa, porque ela começa a viajar na maionese ali, vendo uma barata que ela prende nas portas do armário, e ela começa a ver o líquido branco e viscoso saindo da barata. Desculpa aí quem tem muito nojo. Então, e depois, enfim, várias coisas vão acontecer. Mas várias coisas, ao mesmo tempo nada acontece, né? É um livro em que nada acontece, é um livro até que grande. Então, se não fosse o clube de leitura, eu teria largado aquele livro. Quer dizer, eu não teria porque eu termino livros, mas dentro dessa concepção eu falaria pra vocês agora desse vídeo. Larguei a Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. E eu amo Clarice Lispector. Mas é um livro que também eu achei... Sabe, eu tava cansada. É isso. Então, assim, livros que eu larguei porque eu estou cansada demais e não quero mais falar que estou cansada. E estou cansada de falar que estou cansada. Então, são esses os livros. Me contem aí embaixo se vocês já leram alguns desses livros e se vocês leem os livros até o final, certo? A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 19 horas. Beijo e tchau!